Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês nessa noite. É com muita alegria que a gente tem o privilégio de atender ao convite. Eu gostaria de parabenizar a igreja, aí, através da sua PH, por essa iniciativa de estudar a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa história. E eu gostaria de, antes de começar a nossa palestra dessa noite, seguindo aí os temas que foram propostos, convidar você a abrir a Sagrada Escritura no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Lá no versículo de número 5 do capítulo 1, Ageu, capítulo 1, o verso 5, nós lemos o seguinte: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, que diz? Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, o vosso passado. Se algo fundamental para nós é considerar o nosso passado. É o passado que nos diz quem somos, de onde viemos, quais são as nossas características, quais são as nossas heranças, o que é que nós carregamos e que caracterizam o que somos, como pensamos, e também pode nos ajudar a compreender o que erramos, em que falhamos e também o que podemos e devemos fazer para melhorar e seguir servindo ao Senhor. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite, porque a minha formação, além do pastorado, eu tenho servido como pastor auxiliar lá na primeira igreja presbiteriana de Niterói, já há 14 anos. Eu sou historiador por formação. E desde a minha graduação em História, eu me dediquei a estudar a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Começando ali pelo período da implantação, que foi o meu tema de monografia, e depois, quando eu fui pesquisar no mestrado, eu trabalhei a nossa dissensão, o cisma que deu origem à Igreja Presbiteriana do Brasil. Nos últimos anos eu tenho me dedicado mais a estudar a história contemporânea da Igreja Presbiteriana, e não só da Igreja Presbiteriana, mais especificamente a história do calvinismo no Brasil, nesse período mais recente, nesses últimos anos. Mas hoje a gente está aqui para falar a respeito da polarização, e esse é um tema muito complicado. Eu vou lhe dizer por alguns motivos. O primeiro motivo desse tema ser complicado é porque vocês vão perceber, à medida que a gente for conversando, que ele vai dialogar, ele vai conversar muito com o período atual que nós vivemos da história, não só da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o período da história do nosso país. Um período muito conturbado, muito complicado, em que as pessoas têm tomado partido de determinadas posições de forma muito fácil e muito rápida, sem uma reflexão um pouco mais crítica, assumindo que determinado papel, determinada postura, determinado partido, determinadas pessoas são ou não são representantes do que aquilo que diz a palavra de Deus. E as coisas não são bem assim. Especialmente quando a gente fala de política, quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de economia, quando a gente fala da realidade do nosso país, não se pode confundir a pureza, a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com qualquer pessoa que seja, com qualquer partido, com qualquer ideologia que não seja as Sagradas Escrituras. E infelizmente o nosso país tem caído nesse equívoco de uma forma muito violenta e muito irrefletida. Vocês vão perceber que esse problema não é novo na Igreja Presbiteriana do Brasil, não é novo na Igreja Evangélica Brasileira, é algo que já aconteceu no passado. Segundo motivo de ser complicado falar desse período, é porque é um período que trata especialmente a respeito de um personagem. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vai ficar intensamente, imensamente amalgamada, atrelada ao nome de um pastor.
Assim, quando a gente fala do período da implantação, lá de 1859 até 1869, a gente lembra imediatamente do nome do reverendo Ashbel Green Simonton, o pastor pioneiro, aquele que primeiro veio pregar o evangelho, tal como os presbiterianos entendem, né? O primeiro pastor presbiteriano a pregar, a ser missionário no Brasil. A gente não tem como deixar de falar desse período sem falar de um homem chamado Boanerges Ribeiro. Mas eu queria rapidamente fazer uma revisão com vocês daquilo que vocês viram até então. A partir, não necessariamente daqueles temas ali que foram colocados, e muito bem colocados, tá? Mas quando nós estudamos a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, o irmão falou, né? Eu tenho já desde o início do ano dirigido o nosso seminário presbiteriano, e uma das cadeiras que eu lecionava, agora não leciono mais, porque depois que passei a direção, outros colegas assumiram, é a disciplina de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, que lá nós estudamos em 2 semestres, ou quando estudamos em um semestre só, a carga horária de 60 horas aula. Então, nós temos um ano inteiro passando estudando a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, eu já me adianto que eu não vou conseguir entrar em mínimos detalhes, mas vou tentar sintetizar o máximo para vocês aqui do que foi importante desse período. Mas a historiografia, ou seja, a escrita da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma escrita oficializada. O que quer dizer com isso? Nós temos um historiador oficial. O primeiro historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil foi o reverendo Júlio Andrade Ferreira, que, por sinal, é o autor de 2 volumes de um livro chamado História da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse livro ele foi preparado para o centenário do presbiterianismo no Brasil no ano de 1959. É o principal livro, é a principal fonte que nós temos para estudar a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse livro, né, ele tem como continuação o livro Uma Igreja Peregrina, escrito pelo reverendo Alderi de Souza Matos. O reverendo Alderi, hoje, ele é, desde o ano de 1999, se não me falha a memória, ele é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, a nossa história, ela é escrita de forma oficial, é uma história institucional. E aí, primeiro momento de reflexão com a igreja. A gente não costuma falar mal da própria casa, né? É raro, né? A gente fala, mas a gente não escreve. A gente até critica, a gente fala, mas a gente não escreve. Porque quando a gente escreve a nossa história, a gente fala dos grandes feitos de Simonton. A gente fala das 3 primeiras igrejas organizadas, a gente fala do presbitério, a gente fala do primeiro jornal evangélico da América Latina, a gente fala de tudo quanto é bom, coisa boa. Mas falar dos podres, falar das tretas, né? Falar das dificuldades, é mais difícil da gente falar. Então, irmãos, a historiografia oficial, eu quero deixar bem claro que ela não deixa de ser séria, sincera, verdadeira e muito bem trabalhada, ok? Tá claro? Eu não estou dizendo isso, não estou dizendo que o pessoal não. O reverendo Alderi, inclusive, é um dos homens mais brilhantes, foi meu professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação de Jumper, só que normalmente uma historiografia oficial, ela se dedica a zelar pelos valores que precisamos passar para as próximas gerações. Pastor, por que o senhor está mencionando isso? Então, é porque o período que a gente está estudando hoje, que é o período da polarização, foi um período de muita treta, foi um período de muita briga. Então, quando a gente escreve sobre esse período, a gente não consegue falar tudo. E eu estou com pena do colega meu que vem amanhã falar para vocês. Porque o período que ele vai falar, eu estava conversando ali com o pastor na porta, é um período ainda mais difícil, porque está todo mundo vivo ainda. Entenderam, né? É molezinha falar da história do pessoal que já morreu, mas o pessoal que está vivo ainda, como é que você vai falar que você discordou de fulano, que você discordou de ciclano? É mais difícil. Então, a nossa historiografia oficial, ela tem alguns períodos, que são os seguintes: como é que a gente divide
oficialmente a história da Igreja Presbiteriana no Brasil. O primeiro período é o período da implantação, que vai de 1859 a 1869, que é desde a chegada de Simonton, que era um obreiro da Igreja Presbiteriana do norte dos Estados Unidos, até a chegada dos primeiros obreiros da Igreja Presbiteriana do sul dos Estados Unidos. De 1869 até o ano de 1888, a gente tem um período da consolidação do trabalho presbiteriano. Ou seja, várias igrejas sendo fundadas, né? Porque aí é uma outra coisa, elas não estavam sendo organizadas, porque a igreja não se organiza com 3 membros, vocês sabem disso, né? A gente não organiza igreja sem presbítero, não é verdade? Então a palavra melhor é que as igrejas estavam sendo fundadas, não organizadas. Elas foram se organizando devidamente depois. Mas várias igrejas elas foram sendo fundadas e vários irmãos nossos sentiam o chamado para serem pastores. Então, cada vez mais nós tínhamos nacionais, portanto, brasileiros e portugueses também, sentindo o chamado para serem pastores. A partir do ano de 1888, a gente tem um período da dissensão, né, que vocês estudaram lá na terça-feira, que vai até o ano de 1903, quando começam as primeiras tretas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que muitas vezes se atribuiu à maçonaria, né, a questão, ou Cristo ou a maçonaria, como se fosse a causa do cisma, mas, no bem da verdade, isso só foi uma gota d'água, porque o problema todo, pelo menos naquele momento, não foi teológico. Foi uma briga mesmo dos nacionais com os estrangeiros e mais alguns problemas relacionados a ter um seminário ou não ter um seminário. Usar o colégio Mackenzie na época ou não usar o colégio Mackenzie para a formação dos pastores. Esses foram os problemas que levaram ao cisma. A maçonaria foi só um negócio lá que enfiar dentro para justificar. Porque quando a gente briga com os outros e a gente não tem muita justificativa, é porque briga é feio, né? Briga é pecado, né? Aí a gente tem que chamar o outro de herege. Porque aí a gente justifica que o outro não presta e a gente presta. É assim que funciona. Né? Então você não é de Deus, eu sou de Deus, porque eu acredito de acordo com o que a Bíblia ensina, mas você não acredita, então você que não presta, é assim que funciona, né? Mas na verdade é o pecado que está por detrás, a gente está brigando por outras coisas, a gente não está brigando por evangelho, a gente não está brigando por teologia, e aí a gente inventa essas coisas para poder justificar uma divisão. E tal como aconteceu, surgiu a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A partir de 1903 até o ano de 1917, a gente tem um período chamado da Reconstituição. O que foi a Reconstituição? Bem, a igreja rachou no meio mesmo. Inclusive, a maior igreja evangélica do Brasil naquela época era a Igreja Presbiteriana. O que é a Reconstituição? É a retomada do trabalho durante vários anos, buscando, né, se recuperar dessa divisão. Do ano de 1917, né, quando finalmente a Igreja Presbiteriana ela conseguiu fazer com que os missionários estrangeiros não interferissem dentro dos presbitérios, porque como é que funcionava? A gente tinha ao mesmo tempo o missionário norte-americano fazendo parte da missão norte-americana e fazendo parte dos presbitérios brasileiros. Ou seja, ele tomava a decisão 2 vezes. Então a gente era meio que controlado por uma igreja estrangeira. Isso não é uma coisa muito legal, né? Então, a partir de 1917, isso começa a mudar. De 17 até 32, a gente tem um período lindo na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi o período, se não me falha a memória, vocês estudaram ontem, né? O período da cooperação, que é um período que tem como principal nome o nome de Erasmo Braga. Esse foi um pastor fantástico, um homem de Deus, que conseguiu unir as igrejas evangélicas brasileiras em torno de um ideal comum, né? Ao invés da gente ficar dizendo, né, as coisas erradas das outras igrejas, ou pelo menos aquilo que nós entendemos ser errado nas outras igrejas, eles se juntavam para evangelizar, se juntavam para fazer ação social, se juntavam para trabalhar, ao invés de ficar fazendo treta, ao invés de brigar. Mas isso não durou muito tempo. E aí, em 1932, esse período fecha, infelizmente, e a gente entra num período que é chamado de organização. Por que esse período é chamado de organização? Porque de 32 até 1959, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu e você conhecemos, ela começa a tomar forma. Então a gente tem um número cada vez maior de presbitérios, um número cada vez maior de sínodos sendo organizados, que são os concílios que jurisdicionam os presbitérios, e a gente tem o surgimento das nossas sociedades internas. Então é nesse período que acontece o primeiro Congresso Nacional
das sociedades auxiliadoras femininas. É o primeiro momento que a gente tem aí os homens se organizando para dar origem à União Presbiteriana de Homens, como nós a conhecemos, né? Surge a Confederação Nacional de Mocidade, a juventude, né, se organizando. E, claro, a gente não pode esquecer do famoso Manual Presbiteriano, porque no ano de 1950, lá em Alto Jequitibá, é promulgada a Constituição da Igreja Presbiteriana e no ano seguinte, na Igreja Unida de São Paulo, são promulgados os princípios de liturgia e o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana no Brasil. Esses são os três principais textos administrativos que nós temos: a Constituição da Igreja, os princípios de liturgia e o Código de Disciplina, e esses três documentos compõem o chamado Manual Presbiteriano. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como eu e você conhecemos hoje, ela se organiza nesse período de 32 até 1959, e a partir dessa data é que eu começo a nossa conversa, porque o ano de 1959 é o ano do centenário, não da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem 164 anos, tá bom? Quando Simonton chegou no Brasil, a gente tinha a Igreja Presbiteriana no Brasil, os presbiterianos chegaram no Brasil. E a gente poderia aí escolher duas datas, de fato, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez a Igreja Presbiteriana do Rio, que foi organizada, ou melhor, fundada em 12 de janeiro de 1862, talvez fosse uma data bacana, porque é a Igreja Mãe do Presbiterianismo, ou, como eu particularmente prefiro, o dia da organização do Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, no dia 6 de setembro de 1888, que foi quando nós deixamos de ser uma igreja administrada pela Igreja Norte-Americana diretamente, e nós nos desligamos, dando origem à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então há uma diferença aí. Em 1859, os presbiterianos chegaram no Brasil, e nós éramos congregações, né, igrejas jurisdicionadas pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Agora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, propriamente dita, ela tem início aí no ano de 1888. Mas no ano de 1959, portanto, 100 anos depois da chegada de Simonton, as igrejas presbiterianas do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Reformada Húngara e a Igreja Presbiteriana Conservadora, elas se uniram para poder preparar um evento especial de comemoração pela chegada do presbiterianismo no Brasil. E eles tinham um lema muito bonito, né, que era um ano de comemorações, né, um ano de gratidão por um século de bênçãos. E assim, vários eventos aconteceram, né, de comemoração pelo centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Houve uma conferência teológica ocorrida em São Paulo, e aqui na Igreja Mãe, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a conhecida Catedral, aconteceu um culto no dia 12 de agosto de 1859, com a presença do então presidente da República da época, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Bem, os anos 1950, a década de 50 e a década de 1960, são décadas muito complicadas, não só na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas na história do mundo de uma forma geral. E eu gostaria de dar um tema diferente à nossa aula de hoje, porque ainda que seja de fato um período de polarização, lembra que eu comentei que o período que a gente vai estudar hoje, ele está indissociavelmente ligado, atrelado ao nome de um homem? Então, eu vou apresentar, em boa parte, né, a história desse pastor na noite de hoje, e o nome desse pastor é Boanerges Ribeiro. E aí é que vem aquela parte da historiografia oficial, porque o que acontece? Nos livros de história da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente só tem até ali, ó. Deixa eu ver aqui, se eu aperto certo o que ele falou para mim. A gente só tem até aqui, ó. Porque o livro do reverendo Júlio Andrade Ferreira só vai até o centenário, 59. Aí a gente vai ter o livro do reverendo Alderi, que vai começar em 1959. Só que diferente do Júlio Andrade, que divide os períodos em blocos,
implantação, consolidação, dissensão, reconstituição e organização, o nosso querido reverendo Alderi, ele prefere usar os quadriênios da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque o Supremo Conselho não acontece de 4 em 4 anos. Então, ele escreve assim. E aí a gente tem uma situação muito complicada, porque para cada um dos 4 anos ele vai dar um título diferente. E, de forma muito acertada, foi colocada ali polarização, mas lá no seminário eu costumo ensinar a partir desse nome que Era Boanerges Ribeiro. E aí eu queria eu vou fazer a citação do reverendo Alderi no livro dele, que ele vai dizer o seguinte: esse foi um dos períodos mais conturbados da história recente do Brasil, em que a forte polarização ideológica surgida na sociedade refletiu-se intensamente na vida da igreja, causando grandes e dolorosos conflitos. Há histórias, irmãos, que são impublicáveis desse período. E eu vou contar uma ou outra só, né? Fazer uma fofoca gospel aqui para vocês daqui a pouco. Vamos entender o contexto histórico? Vamos lá. Qual é o contexto histórico da década de 50, 60, 70 na história do Brasil e na história mundial? Nós estamos no período da chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Quando a Segunda Guerra Mundial ela terminou no ano de 1945, 2 países se destacaram no cenário internacional: os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada um desses países ele representava um modo de produção, uma visão política e econômica completamente diferente. Os Estados Unidos, dentro do princípio econômico do capitalismo, vivendo uma democracia com ampla liberdade e participação popular, enquanto a União Soviética estava fundamentada nos princípios do comunismo e com um regime ditatorial liderado por Joseph Stalin. E aí a gente começa uma situação muito complicada, porque esses 2 países, eles disputam ideologicamente o controle, o domínio, a influência sobre outros países. Não se trata apenas de uma disputa entre liberdade e ditadura, mas é uma coisa muito mais profunda que tem a ver com geopolítica, com relações internacionais, e infelizmente eu não tenho tempo para destrinchar algo que a gente demoraria aí 6 meses estudando juntos. Mas uma coisa é certa: ambos os países, eles atuaram de forma muito, mas muito forte por trás de diversos governos ao redor do mundo. Diversas iniciativas foram realizadas através de dinheiro investido, seja pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Eu posso dar alguns exemplos. Cuba, assim que houve, né, a Revolução Cubana, lá na década de 50, houve intenso investimento da União Soviética, né, por trás da Revolução. Quando houve a invasão do Afeganistão, na década de 70, pelos soviéticos, houve um intenso financiamento dos Estados Unidos, através da sua companhia de inteligência, lá entre os afegãos, para que os afegãos resistissem à invasão soviética. Inclusive, quem treinou o famoso terrorista Bin Laden foi a CIA, né? Foram os americanos, né? Que depois acabou que eles se voltaram contra. Mas isso aí é uma outra história. Mas o que estava em jogo ali? Capitalismo e comunismo, e o velho e antigo binômio direita e esquerda. Nesse mesmo período, a gente tem dentro da igreja um conceito, uma palavra, que é uma palavra que é amedrontadora, porque é algo que estava se infiltrando na igreja, no mundo todo, e as pessoas estavam, a ortodoxia, os conservadores, aqueles que queriam se manter fiéis às escrituras, estavam lutando contra esses modismos. A palavra modernismo, ela era aplicada a 3 situações. A primeira delas era o chamado liberalismo teológico.
liberalismo teológico, ele surgiu a partir do racionalismo, lá no século XIX, quando alguns filósofos começaram a pegar a Bíblia e tomar como se fosse um livro como outro qualquer. E entendiam que a razão, ela precisava ser o principal ponto de partida para a interpretação das Escrituras. Então, coisas não racionais, como, por exemplo, os milagres que estão descritos na Bíblia, como, por exemplo, a própria ressurreição de Jesus, que é o maior milagre, todas essas coisas elas deveriam ser consideradas como mito, consideradas como apenas uma forma daqueles autores bíblicos escreverem para ensinar verdades espirituais e não necessariamente aquelas coisas que estão escritas na Bíblia teriam acontecido. Então, o racionalismo, ele esquece a fé e considera as Escrituras como um livro construído a partir de experiências de pessoas que, crendo numa divindade, escreveram as suas experiências de forma fantástica. Então, esse racionalismo ele foi fortemente combatido dentro da igreja, e desse liberalismo teológico surgiu um novo movimento, que ficou conhecido como neo-ortodoxia. Quem foram os neo-ortodoxos? Os neo-ortodoxos foram aqueles nossos irmãos que tentaram lutar contra o liberalismo teológico. Mas como é que eles fizeram isso? Eles pegaram os argumentos dos filósofos liberais, dos teólogos liberais, e começaram a discutir esses argumentos. E acabaram chegando numa síntese. Ou seja, eles não foram nem conservadores ao extremo e nem liberais. Eles fizeram uma síntese, eles tentaram dialogar. Tem muita coisa boa, mas infelizmente ainda tem muita coisa ruim. Por exemplo, a neo-ortodoxia diria que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus. Nós entendemos, como bons presbiterianos, reformados, que as Sagradas Escrituras, elas são a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível, ainda que nos seus autógrafos, como nós cremos lá na nossa confissão de fé está escrito, porque a gente não tem mais o original no grego e hebraico, a gente sabe disso, mas ainda assim, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela foi inspirada, nos seus autógrafos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E, infelizmente, tanto o liberalismo quanto a neo-ortodoxia, elas ameaçaram a igreja no século XX. No Brasil, o liberalismo não chegou, tal como aconteceu nos Estados Unidos, mas a neo-ortodoxia chegou. E a neo-ortodoxia já é bem diferente da nossa teologia conservadora. Então, isso trazia uma série de problemas para o nosso povo. Até porque o Brasil, agora que a gente está tendo acesso a livros, porque na década de 50, na década de 60, ou você tinha que ler inglês, ou você lia francês, ou o que havia de mais novo na teologia era em alemão. E não era todo mundo que lia. Até a década de 1980, vocês sabem que a nossa teologia calvinista, olha só, ela é a teologia calvinista por causa de quem? João Calvino. O principal livro de João Calvino se chama Institutos da Religião Cristã. Vocês sabiam que a primeira tradução para a língua portuguesa é da década de 1980? E nós estamos aqui desde 1859, Os nossos pastores que se formavam nos seminários presbiterianos na década de 80 precisavam ler na versão espanhola. E a gente até, com um dicionário, a gente desenrola, mas o espanhol também não é tão fácil assim, não. E aí o que acontece? A neo-ortodoxia chegou bagunçando a situação. Segunda influência é o chamado evangelho social. E aí, isso é algo muito do final do século XIX. Tem um livro que eu recomendo a leitura, por incrível que pareça, porque o livro é muito bom, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. O livro é bom. E tem uma coisinha ou outra lá que você tem que tomar um cuidado, mas a gente ouve de tudo e retém aquilo que é bom, A gente precisa saber examinar, assim como os nossos irmãos bereanos faziam,
A gente ouvia, confere na escritura, isso aqui é bom, então eu uso, isso aqui não é bom, isso aqui eu não uso. A gente tem que ter essa sabedoria, não é verdade? A gente não pode também usar cabresto, né? Isso aí não pode. A gente tem que ter a liberdade e a capacidade de ler, de interpretar e de julgar. Isso é importante, né, enquanto cristãos. E aí o que acontece? O evangelho social ele tinha, sem sombra de dúvida, uma influência marxista, uma influência materialista. Né? Então, essa influência do evangelho social fazia que qualquer possibilidade de um pensamento mais social, em torno do pobre, em torno do desvalido, já fosse interpretado radicalmente como o cara é de esquerda, o cara é marxista, o cara é comunista. Então, qualquer irmão que muitas vezes, às vezes o cara não era comunista, não era marxista, não era nada disso, mas quando ele demonstrava algum interesse maior na ação social, no cuidado do pobre, na defesa de algumas pautas, ele rapidamente já era taxado como esquerdista, como comunista. E claro, por fim, o ecumenismo. A partir da década de 60, com o Concílio do Vaticano II, a gente tem aí uma tentativa, né, especialmente dos católicos, de um diálogo com os evangélicos. E aí você tem uma série de conferências, uma série de reuniões, uma série de iniciativas para uma certa aproximação e diálogo. E esse ecumenismo acabou trazendo dificuldades dentro do seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque alguns, ao invés de realizar um diálogo franco, aberto, respeitoso, estava meio que virando de lado, né? E deixando a coisa um pouco aberta, né? E nós presbiterianos assim não entendemos, né? Senão não teria nenhum sentido a reforma protestante do século XVI. Mas por que eu estou falando dessas coisas? Porque na década de 1950, na década de 1960, a igreja ela não ficou imune a todas essas influências. Pastores nossos começaram a ter acesso, conhecimento a informações dessas fontes, seja da neo-ortodoxia, seja do evangelho social, ou seja do ecumenismo. Nossos jovens, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é conhecida por ser uma igreja familiar e especialmente conhecida por ser uma igreja composta, né, por diversos profissionais de diversas áreas e que tem um gosto, uma predileção pela leitura. Né? A Igreja Presbiteriana é conhecida na sua formação assim. E os nossos jovens não eram jovens alienados, como nos tempos recentes a gente tem percebido que a nossa juventude tem sido cada vez mais despertada a estar atenta ao seu mundo e àquilo que cerca. Portanto, antes mesmo dos pastores terem acesso a esse material, seja no seminário, seja em palestras, os nossos jovens já tinham acesso a essas informações através das discussões que eles tinham nas universidades, nas faculdades. Inclusive, o movimento estudantil nas décadas de 50 e 60 são movimentos fortíssimos, e isso reflete dentro da vida da própria igreja. A mocidade presbiteriana daquela época era uma mocidade que botava o negócio para funcionar, que lotava a igreja, que lotava congresso. E aí fica um medo. O que é que vai ser da nossa igreja? Se essas coisas entrarem dentro da igreja, a igreja de Jesus ela vai acabar. As igrejas vão se fechar. E aí me permitam, porque infelizmente eu preciso trazer essa reflexão. Existe um conceito na psicologia social muito interessante, que é chamado de pânico moral. Quando você quer controlar alguém, o que você gera nela? Medo. Se você gera medo, você é capaz de controlar. E sob a justificativa e a bandeira que você é um salvador da pátria, que você é o cara que vai resolver todos os problemas, você é o herói que vai impedir que os malfeitores e que as coisas ruins adentrem no seio da nossa imaculada igreja, você consegue seguidores, você consegue ser ouvido, você consegue inclusive ser eleito. É assim que funciona. Mas as Sagradas Escrituras nos ensinam que o amor lança fora todo medo. Bem,
Assim, nesse contexto histórico, nós temos dois presidentes. O primeiro desse presidente é o reverendo José Borges dos Santos Júnior, um homem brilhante, inteligentíssimo, um dos presidentes mais fantásticos que a Igreja Presbiteriana no Brasil teve. Por quê? Porque ele era conservador, mas ele era aberto ao diálogo. Ele era capaz de parar e sentar para conversar e ouvir. E o desejo dele era fazer com que a igreja fosse mantida unida em primeiro lugar. E que as pessoas tivessem um discernimento de dialogar ao invés de partir para a briga. Esse presidente, ele acabou não sendo reeleito. E foi eleito secretário executivo dele, o reverendo Amantino Adorno Vassão, que eu tive o privilégio de conhecer e de ouvir quando eu era criança, porque o reverendo Amantino, ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Rio, né, antes do reverendo Guilhermino Cunha. Ele foi pastor da Catedral Presbiteriana por cerca de 34 anos, se não me falha a memória, e quando ele jubilou, ele se recolheu à casa dele, lá em São Domingos, em Niterói. E a igreja em que eu fui criado, a Igreja Presbiteriana de Caraí, recorrentemente convidava ele para pregar e ministrar a ceia lá. Eu tive o privilégio de conhecer esse pastor. Um homem muito conservador, mas muito preocupado também com a fidelidade doutrinária da igreja. Mas ainda assim, ele não era considerado tão conservador quanto Boanerges Ribeiro. E foi assim que foi eleito no ano de 1966 o reverendo Boanerges Ribeiro. Este distinto senhor, né, aí foi eleito presidente do Supremo Conselho. O reverendo Boanerges Ribeiro, ele tem uma história bem interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ele foi eleito no ano de 1966. Aos irmãos aí mais experientes, que já têm uma idade um pouquinho mais avançada, 1964, lembram desse ano? Lembra bem, né? No ano de 1964, o presidente de então, João Goulart, ele foi deposto por um golpe civil-militar, em que os militares de então, eles assumiram o governo do Brasil. E nós começamos um longo período no Brasil, que foi um regime ditatorial. Alguns entendem que tenha sido uma revolução democrática, e eu respeito plenamente essa opinião. Porque o que estava em disputa naquela época? Direita e esquerda, capitalismo e comunismo. E os nossos, inclusive muitos irmãos militares, compreendiam que naquele contexto histórico, nós tínhamos uma ameaça comunista no nosso Brasil, que poderia levar a uma ditadura comunista. Bem, isso era verdade mesmo. E aí a gente acabou indo para o outro extremo, porque a gente só trocou uma ditadura por outra ditadura. Então nós tivemos no Brasil um período, um regime, né? Um regime que durou de 1964 até 1985, em que nós tivemos presidentes militares, todos presidentes militares desde 1964 até o ano de 1985. Portanto, o nosso país ele já estava num período muito conturbado de luta. E aí o que foi que aconteceu? A campanha em torno da presidência do reverendo Boanerges Ribeiro foi: a igreja está caminhando para o mesmo caminho. Se a gente permitir, daqui a pouco a nossa igreja vai virar uma igreja comunista, uma igreja esquerdista, uma igreja liberal, uma igreja que é ecumênica. Então, a gente precisa eleger alguém que barre isso. E esse homem era Boanerges Ribeiro. Quem foi o nosso querido Boanerges Ribeiro? Boanerges, ele foi um pastor nascido lá de uma família tradicional presbiteriana, e o pai dele foi pastor no Espírito Santo, foi pastor em Minas Gerais, foi pastor no Rio de Janeiro. E ele mesmo estudou em duas importantes instituições presbiterianas, o Instituto Presbiteriano Gamon, que fica na cidade de Lavras, em Minas Gerais, e no Seminário Presbiteriano do Sul. Naquela época, a nossa igreja só tinha 2 seminários.
o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Ele formou pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Ele foi pastor lá no interior de São Paulo, ele foi pastor no litoral paulista e ele acabou se fixando na capital, em São Paulo. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brás e depois ele plantou uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Calvário. E lá no final da década de 1940, portanto, 26 anos antes, 18 anos antes, ele começou a exercer vários cargos na estrutura da igreja. Você já ouviu falar da CEP? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Já? Vocês sabem o que é a CEP? Estou falando de CEP da casa de vocês, não. CEP. CEP, Casa Editora Presbiteriana. Já ouviu falar? A Casa Editora Presbiteriana tem um nome bonito hoje, que chama Editora Cultura Cristã. Pois bem, o nome verdadeiro mesmo da Editora Cultura Cristã, que esse é o nome que dentro da teoria empresarial a gente chama de nome fantasia, né? Porque o nome, na verdade, não é esse. O que está registrado é Casa Editora Presbiteriana. Ele foi o primeiro diretor da Casa Editora Presbiteriana lá na década de 40. Ele foi membro da comissão do centenário, que preparou as comemorações dos 100 anos do presbiterianismo no Brasil. Ele fez parte da comissão interpresbiteriana, que era um conselho formado pelos missionários norte-americanos que ainda trabalhavam no Brasil. Pasmem vocês, os missionários presbiterianos da igreja norte-americana trabalharam no Brasil até o ano de 1985. Nós já tínhamos a igreja presbiteriana no Brasil, já tinha a igreja presbiteriana independente do Brasil, já tinha a igreja presbiteriana conservadora do Brasil, já tinha a igreja presbiteriana fundamentalista do Brasil. Você sabia que tinha esse monte de igreja presbiteriana? Sabia. Então tem igreja ruda, né? Tem igreja presbiteriana para dar e vender, tem igreja presbiteriana para liberal, tem igreja presbiteriana para pentecostal. Ih, rapaz, a igreja presbiteriana viva é um negócio mais diferente. Foi uma boa pergunta isso. Porque a igreja presbiteriana viva, na verdade, ela não é presbiteriana. Curiosamente, ela tem um nome de presbiteriana, mas a igreja presbiteriana viva, ela não é presbiteriana. Porque em Volta Redonda tem várias. Ela é uma igreja que está estruturada no sistema de G12. Se não me falha a memória, se eu não estou enganado. Ela é uma igreja completamente diferente. Tem até a igreja presbiteriana renovada do Brasil, né? Que é uma igreja pentecostal muito séria, tá bom? Quero dizer a vocês que, apesar, né, de ser uma igreja pentecostal, e, portanto, nós, em termos doutrinários, temos várias discordâncias, a igreja presbiteriana renovada do Brasil é uma igreja séria. Eu estudei no Andrew Jump, eu tive o privilégio de estudar com o diretor do seminário presbiteriano da igreja renovada do Brasil. Homem crente, gente muito boa, cara fantástico. Né? E tem a igreja presbiteriana unida também, mas essa aí a gente tem umas discordâncias, essa aí a gente acha que nessa aí não rola não, gente. A gente tem um maior respeito por eles, né? Um respeito cordial, mas a gente entende que a igreja presbiteriana unida, ela não é uma igreja evangélica, né? Porque ela cruzou alguns limites que a gente entende que não devem ser cruzados. Mas o Boanerges, ele pertenceu a esse conselho interpresbiteriano que lidava com as missões norte-americanas. E, por fim, ele foi membro de uma comissão importantíssima na história da nossa igreja, chamada a Comissão de Transferência do Mackenzie. Eu vou falar rapidinho a respeito desse tópico. O Boanerges Ribeiro, ele exerceu várias funções em diversos níveis da igreja. Ele foi presidente de presbitério, foi presidente de sínodo, até chegar a presidente do Supremo Concílio. Esse homem, ele era mestre e doutor na Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Um historiador por formação. Escreveu vários livros a respeito da história da Igreja Presbiteriana no Brasil, né? Como aspectos culturais da aceitação do protestantismo no Brasil, que foi o protestantismo no Brasil monárquico, protestantismo e cultura brasileira, a Igreja Presbiteriana do Brasil, da autonomia ao cisma, e a Igreja Evangélica a República Brasileira. Além disso, ele ainda escreveu 2 biografias, uma de José Manuel da Conceição e outra de um missionário, Sadhu Singh, né? Então, um homem realmente muito versado, muito inteligente, muito preparado, mas, ao mesmo tempo, muito firme e, às vezes, um pouquinho ditatorial. Às vezes, um pouquinho ditatorial. Porque, quanto às más línguas, que em reunião do Supremo Conselho, ele mandava calar a boca.
Ele mandava calar a boca, né? Eu posso contar porque é uma situação que ocorreu na igreja onde eu sou pastor hoje. A igreja onde sou pastor auxiliar, na década de 1960, houve um grupo de irmãos na igreja que teve algumas experiências pentecostais. E aquele grupo acabou se desligando da igreja presbiteriana e outros irmãos acabaram organizando uma congregação e foi meio que uma divisão dentro da igreja presbiteriana de Niterói. E o pastor que sucedeu o pastor que foi embora, a história é razoavelmente interessante, apesar de ser muito chata. Ele convidou o reverendo Boanerges, que então era presidente do Supremo Concílio, isso nos anos de 1970, para ir pregar lá na igreja. E conta que ele estava falando e ele aproveitou para falar mal do grupo que tinha ido embora e ficou falando mal dos pentecostais. E aí teve uma irmã que levantou educadamente e perguntou: mas pastor, não está escrito em tal texto assim, assim, a respeito disso, 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 disso? Resposta do reverendo Boanerges para aquela irmã foi a seguinte: irmã, abre sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, capítulo tal, 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 tal. Lê para mim. Que a mulher aprenda em silêncio, etc. Sentiu a delicadeza do irmão, né? Esse era o jeito dele de responder às vezes. Então, esse era o jeito do colega responder. Ainda que seja indiscutível, que este homem, apesar de muitas vezes ser indelicado, foi alguém que conseguiu trazer um determinado equilíbrio em alguns setores da igreja. Porque de fato e de verdade, alguns problemas estavam acontecendo em torno de questões do evangelho social, do ecumenismo e da neo-ortodoxia. Só que talvez a forma como aconteceu não tenha sido a melhor forma. Eu vou citar duas situações muito complicadas, muito chatas, que aconteceram e foi durante a gestão do reverendo Boanerges Ribeiro. A primeira delas foi a extinção de presbitérios sem o devido processo eclesiástico. E no clima de todo mundo é comunista, todo mundo é esquerdista, todo mundo, pastores eram incentivados a denunciar os colegas. Inclusive, no período que nós estamos estudando hoje, muitos colegas, e é triste falar, denunciaram pastores ao governo como se esses pastores fossem comunistas. Colegas nossos foram presos, foram interrogados, sem ter nada a ver com partido nenhum, mas porque, em alguns momentos, pregaram sobre a necessidade de cuidar do pobre, de cuidar da viúva, de ter uma assistência. Tinham alguma ideia que cheirava esquerdismo. Isso aconteceu em vários lugares. Vários pastores nossos foram disciplinados, foram levados a tribunal eclesiástico e foram expulsos da igreja presbiteriana do Brasil. Alguns, de fato, eram esquerdistas mesmo. Era comunista, daquele que achava que tinha que ter uma revolução comunista no Brasil, uma ditadura comunista no Brasil. Outros, não. Mas ficava aquele clima de denuncismo, aquele clima de estou sempre sendo observado e vigiado. Isso não é um clima bom para a igreja. Isso não é uma coisa boa, né? Você está sempre tendo que provar alguma coisa para alguém. Você não pode ser você mesmo, porque na verdade o que você precisa é fazer um papel, é construir um papel, né? E infelizmente dentro do meio evangélico existe muito isso. As pessoas elas vivem uma vida fora da igreja, mas diante da igreja elas são alguma coisa. E infelizmente no meio eclesiástico, conciliar, isso também existe. As pessoas são uma coisa fora, mas ali na política elas têm um discurso, elas têm uma fala, elas têm uma defesa a respeito de uma série de coisas, mas apenas por interesses, por meros interesses. Isso não é bom. Não é assim que funciona. A igreja do Senhor Jesus não deveria ser dessa forma. Eu estou sendo até um pouco sonhador, né? Mas eu prefiro continuar sonhando com aquilo que deveria ser. Uma outra coisa que aconteceu
nesse período, foi o fechamento do seminário, de um seminário. Lembra que eu disse que tinham dois? O do Sul, Campinas, e o do Norte, Recife? Então, no ano de 1959, eles criaram um novo seminário. Por quê? Não estamos fazendo 100 anos de presbiteriano no Brasil? Vamos criar um novo seminário. Afinal de contas, disse o Senhor Jesus, né? Teve um tempo aí que teve uma reunião do Supremo Conselho que eles tentaram falar o contrário, tentaram reinterpretar a Bíblia, né? Falando que tinha mais pastor do que campo. Mas nosso Senhor Jesus certa vez disse que a seara é grande. Bom, pelo menos foi Jesus que disse. Foi ele quem falou isso. O resto eu não discuto. Mas aí então, se a seara é grande, os trabalhadores são poucos, vamos abrir um seminário, e abrir um seminário em Vitória. Então, bem estratégico. Temos um seminário no norte, temos um seminário lá no sul, em Campinas, de São Paulo. Vamos ali no meio, né? Vitória, Espírito Santo. E esse seminário foi chamado de Seminário Presbiteriano do Centenário. E um dos professores nomeados para este seminário foi um professor chamado Richard Shaw. Richard Shaw era um missionário norte-americano aqui no Brasil, um cara fantástico, que começou a trazer para os alunos novas leituras, para que os alunos tivessem conhecimento daquilo que mais atualizado tinha em teologia. E o que mais atualizado tinha em teologia? A neo-ortodoxia. Abre nota de rodapé. Eu, como professor de seminário, tenho defendido que nós tenhamos a capacidade, enquanto professores, de expor essas coisas aos alunos. Por um motivo muito simples. E eu discuti isso certa vez em um conselho de professores, é o seguinte, em primeiro lugar, quando o rapaz entra para o seminário, ele já tem que ter vindo doutrinado da igreja. Se ele não tem condição de ir para o seminário, o conselho tem que barrar ele na igreja. E quem avalia aspirante ao sagrado ministério é o conselho da igreja. O conselho é o pastor e os presbíteros. Se o menino não conhece a confissão de fé e os catecismos da igreja dele, ele não pode nem fazer o processo de admissão, porque é uma das coisas que caem. Ele tem que saber a confissão de fé e os catecismos, todinho. Igual quando a gente vai fazer vestibular, né, quando a gente vai para o Enem, tem as provas específicas, né? Então, eu fui fazer história, né? Quando eu entrei para a faculdade de história, eu tive que fazer prova de história. Passei no geralzão, graças a Deus, porque eu não sabia nada de física, matemática e química. Aí, quando eu passei para a segunda fase, eu fui fazer prova de história. Eu espero que o meu aluno que chegou do seminário, primeiro, ele seja crente. Se ele não é crente, ele não devia estar lá, concorda comigo? Segundo, que ele conheça o catecismo. E ali eu vou ensinar ele como que a doutrina foi feita, como que a doutrina foi produzida. Eu vou ensinar uma série de coisas a ele e vou demonstrar como os outros pensadores também pensam. Por um motivo, enquanto diretor, enquanto professor, por questões óbvias, eu tenho uma caminhada mais experiente do que ele. E não tem melhor pessoa para acompanhá-lo na leitura desses textos do que eu. Porque depois que ele sai do seminário, o presbitério ordena, e aí ele começa a ter acesso a isso. Olha a novidade, isso aí eu não aprendi no seminário, não. Descobri a verdade. Aí o problema já está feito, porque o presbitério já colocou a mão em cima da cabeça do garoto, porque já está ordenado. Vai destruir metade das igrejas aí falando bobagem. O lugar para ele ter acesso é o seminário. Uma das coisas que eu aprendi numa revista de escola dominical, é um dos teólogos mais conhecidos de nossa denominação hoje, reverendo Leandro Antônio de Lima, certa vez, na década de 90, ele escreveu, ou início dos 2000, uma revista de escola dominical em que o título era Repetir sem refletir é coisa de papagaio. Eu não quero alunos que repitam o que o reverendo Augustus e o reverendo Hernandes dizem. Apesar deles ser muito bons, eu não estou fazendo crítica não, tá? Reverendo Augustus, cara, é fantástico. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no Jumper pessoalmente, assim como o reverendo Hernandes, eu o conheci pessoalmente no Supremo Conselho. E vários outros teólogos, mas se eu mando um rapaz para o seminário, para ele ficar repetindo coisas e não ter a capacidade
de ele pensar por si próprio, ele vai ser como um menino, agitado pelo vento de um lado para o outro, e vai ser arrastado pelo primeiro vento de doutrina que vier. Essa falta de compreensão, e esse aí eu volto, é o medo. E o medo que tomou conta, e isso foi um medo, um pânico social em todo o Brasil, com vários assuntos, na década de 60, 70 e 80, acabaram fazendo que o Seminário Presbiteriano de Vitória, o Seminário Centenário, fosse fechado. E não só, houve expurgos no Seminário Presbiteriano do Sul. Reverendo Júlio Andrade Ferreira, o primeiro historiador, falei para vocês, aquele que escreveu o livro da história do PB, foi demitido do seminário, vocês acreditam? Acusado de liberal. Tadinho do homem. E algumas outras controvérsias aconteceram nesse período, como, por exemplo, a controvérsia da questão feminina na igreja. Essa discussão não é uma discussão nova não, tá, gente? Essa é uma discussão antiga. O reverendo Valdir Carvalho Luz, exegeta, que foi o homem que traduziu as institutas, né? Valdir Carvalho Luz, ele falava, se não me engano, já na década de 70, sobre a possibilidade de ordenação ao diaconato das mulheres. Diga-se passagem, isso também não é coisa nova de 1970 não, tá? A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil de 1937, ela falava da ordenação de mulheres ao diaconato. E aí eles, na Constituição de 1950, tiraram. Inclusive, está aí uma pesquisa histórica que eu sou doido para fazer, para saber se entre 1937 e 1950, por acaso, houve em alguma igreja no Brasil, alguma irmã que tenha sido ordenada ao diaconato. Rapaz. Chegaram, já tinham ordenado. Rapaz, mas eu vou conversar com ele para saber onde é que ele encontrou essa informação, que eu não encontrei ainda. O doido, velho. Tia Alderi, tinha que ser reverendo dele. O mandato se suspender. Interessante, interessante. Não é uma discussão tão simples, irmãos, inclusive como alguns tentam colocar, né? E o que tem mais me entristecido nessa discussão atualmente na Igreja Presbiteriana do Brasil é que qualquer pessoa que defenda a possibilidade, não necessariamente de ordenação, porque a discussão feminina não está em discussão na Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa Constituição é muito clara, são ordenados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. É o que está no texto da Constituição, né? Mas a possibilidade de uma irmã falar, né, de ensinar, é muito triste quando colegas se dirigem aos outros colegas que defendem que uma mulher possa pregar, dizendo que eles são liberais. É muito complicado. Lembra aquilo que eu falei logo no início Você usa, porque é o seguinte, você precisa dizer que o outro é o herege. Porque se o outro é herege, quem que eu sou? Exatamente. Entende? Essa é a grande questão. Complicado. Mas esse período da história da Igreja Presbiteriana no Brasil, e aí eu vou contar mais duas histórias aqui rápidas. A primeira delas é um período muito conturbado para a mocidade da igreja, mas a juventude toda passou por dificuldade no Brasil como um todo. Inclusive, a gente tem manifestações estudantis em todo o mundo. Em 1968, a gente tem lá na França e também nos Estados Unidos uma série de manifestações de jovens estudantes, né, indo para as ruas para defender uma série de direitos e garantias. E aqui no Brasil a gente tem também uma marcha estudantil, que é uma marcha que, né, ela é encerrada na base da violência, né, na base do cacetete pelas forças policiais. A juventude da Igreja Presbiteriana no Brasil, ela foi extinta antes do Boanerges, tá? Não foi ele quem extinguiu, não. A Confederação Nacional ela foi extinta no início da década de 1960, porque eles chamaram para pregar no congresso deles um irmãozinho, no João Dias de Araújo, que pregou a seguinte situação, que a bandeira da revolução, essa foi a frase que ele utilizou, não deveria ser desfraldada pelos comunistas, mas ela deveria ser desfraldada pela igreja.
Bem, posteriormente, o reverendo João Dias de Araújo acabou escrevendo um livro chamado Inquisição Sem Fogueiras, que é um dos principais livros a respeito desse período da história. E eu sugiro veementemente a leitura, ainda que você tenha que tomar muito cuidado com a leitura, porque é escrito por um irmão que está ferido, que está machucado. Então, quando ele escreve a experiência dele, ele escreve de uma forma magoada, né? Ressentida, é óbvio. Então, você tem que perceber isso na leitura do livro. Então, não pode tomar tudo como verdade absoluta, não. Você tem que ler como um depoimento de um irmão que foi ferido, foi machucado, etc. Mas, curiosamente, apesar de eu entender que a revolução que a igreja deve estender não é uma revolução política, econômica, nem nada, de fato, de verdade, o Evangelho, nós cremos que é o Evangelho que é o poder de transformação de todo aquele que crê. E talvez, se a igreja atentasse, e aí eu já parto em parte, né, para as aplicações, né? Talvez se nós conseguíssemos olhar o papel da igreja não como uma igreja que precisa tomar partido de determinadas pautas e determinadas questões, mas uma igreja que deve pregar o genuíno evangelho para que a sociedade seja transformada, nós sairíamos menos maculados do que temos sido. Explico. Em primeiro lugar, eu creio absolutamente que não podemos esperar nada mais do mundo a não ser que o mundo seja mundo. Então, me espanta muito quando pastores, quando preletores chegam para a igreja, olha o que está acontecendo, olha a lei que eles estão tentando aprovar. A minha pergunta é, você esperava o quê? O que você espera do mundo? O mundo é o mundo. Você está assustado? Você está espantado? O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias, tempos difíceis viriam. Está aí. Então não fique espantado com isso. Não se espante. Segundo, minha plena convicção é, e aí eu vou compartilhar essa convicção em tom de reflexão. Será que a igreja, pela sua incapacidade de pregar o genuíno evangelho e por ter perdido poder, porque às vezes a gente até prega, mas prega sem poder, a ponto de a gente prega, mas as pessoas não se convertem. E como a gente não tem a capacidade mais de fazer o nosso trabalho, a gente está migrando para o outro lado, porque a gente acha que é mais fácil. A gente se junta a determinado grupo, aquele grupo aprova uma série de leis que nos agradam e a gente consegue mudar o negócio, achando que por aquela via a gente vai mudar, o que não vai mudar. Mas por que não vai mudar? Porque o mundo vai continuar sendo? Quando a igreja deveria estar evangelizando para que as pessoas se convertam e elas mudem de vida, individualmente e em família. É só uma notinha para você pensar aí. E aí a juventude ela foi extinta. E assim ela permaneceu sem a liderança maior, a Confederação Nacional não tinha, até a década de 1980. Foi só no ano de 1986 que a Confederação Nacional foi organizada, inclusive as irmãs vão conhecer aí, eu acho que vão se lembrar desse nome, a senhora Heloísa Chagas Monteiro Alves, minha madrinha de casamento, coraçãozinho. Minha amiga pessoal, essa irmã estava na primeira diretoria da Mocidade Nacional, ela foi secretária executiva e no ano de 1990 foi eleita presidente da Nacional de Mocidade, hoje nossa secretária-geral do Trabalho Feminino, né? Isso, a esposa do presbítero Marcelo Alves. E segunda coisa que desse período muito marcante é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que deu uma briga muito violenta, fofoca gospel. Porque o que acontece? O Mackenzie, ele não era Instituto Presbiteriano Mackenzie, o Mackenzie era Instituto Mackenzie. Então, no início da década de 20, 30, 40, todos os professores eram professores seculares, não eram professores membros de igreja. E aí, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recebeu definitivamente da Igreja Norte-Americana o Instituto Mackenzie como doação.
E aí começou a briga, porque os professores seculares não queriam a interferência da igreja. E aí a briga foi para a justiça a ponto de quase o governo do estado de São Paulo tomar o Mackenzie e tornar o Mackenzie uma universidade pública. E qual foi o nome firme, forte, que conseguiu, com influência inclusive na política, fazer com que o Mackenzie ficasse com a Igreja Presbiteriana no Brasil? O reverendo Boanerges Ribeiro. Esse irmão, ele foi eleito presidente em 66, foi reeleito em 70, reeleito em 74 e no ano de 1978 foi eleito presidente do Supremo Conselho o presbítero Paulo Breda Filho, o primeiro e único presidente presbítero até então. Eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas o único concílio que um presbítero não pode presidir é o conselho da igreja, que é um concílio presidido pelo pastor da igreja. Mas presbitério, sínodo do Supremo Concílio, os presbíteros podem exercer a presidência desses concílios. E o presbítero Paulo Breda, que era ligado ao reverendo Boanerges, foi eleito em 78. E o que foi que aconteceu? Automaticamente Boanerges se tornou vice-presidente. A partir do ano de 1982, o reverendo Boanerges cada vez mais foi deixando os cargos, foi se afastando dos cargos e se dedicando à escrita dos seus livros, até que ele se afastou completamente e passou a não exercer mais nenhum cargo e foi jubilado. O reverendo Boanerges faleceu no ano de 2003 e deixou um grande legado para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E permitam-me contar uma história que não é minha, mas eu ouvi do filho dele. E eu achei interessantíssima essa história, por isso que eu reporto. Eu tive o privilégio de conhecer o presbítero Rubens Serra Ribeiro no Supremo Concílio de 2014. E ele contou, já presbítero, ele contou uma história que ele foi procurar o pai dele. Eles costumavam almoçar no domingo, né? O pai tinha chegado da igreja, né? Ele chegou, papai, eu estou com um problema lá na igreja e eu preciso conversar. Ele já era presidente do Supremo Conselho, ele falou, filho, hoje não. Vamos conversar, vamos almoçar, vamos ficar aí com a sua mãe, vamos conversar com seus irmãos. Me procura amanhã no gabinete. Somos homens, irmãos, e temos qualidades e temos defeitos. Olhem para os pastores, olhem para os presbíteros, olhem para a Igreja Presbiteriana do Brasil, não como uma história de homens e mulheres santos, perfeitos, imaculados, que têm grandes coisas a demonstrar, mas percebam na história da Igreja Presbiteriana do Brasil a ação de Deus providente, porque o Senhor da igreja continua sendo Jesus Cristo, o nosso Redentor. A igreja é dele. E ele vai colocar os homens certos no momento certo para conduzir. Com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Até o dia em que ele virá e nós seremos glorificados e estaremos eternamente com ele. Vamos orar? Senhor querido, não é algo simples falar desse período da história. E eu te peço perdão naquilo que falhei, mas te agradeço pelo privilégio de poder conversar com os meus irmãos a respeito de um pouco daquilo que tive o privilégio de estudar. Te agradeço pela vida dos teus servos do passado, que serviram ao Senhor com aquilo que tinham, com aquilo que possuíam, e tantas vezes foram mal compreendidos. Em algumas vezes, Pai, erraram de forma tão grave que causaram prejuízo. Senhor, nós te imploramos por misericórdia para que nós não olhemos para esses irmãos como ídolos a serem adorados ou como malfeitores a serem crucificados, mas que em nome, por amor de Jesus, o Senhor nos faça olhar para a nossa história e perceber os acertos e exaltar e glorificar o Senhor pela tua mão tão bondosa, e ao olhar para os nossos erros, que o Senhor nos dê a humildade e a piedade de buscar no Senhor a tua vontade para fazermos o melhor, para que o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja edificada e muitos mais conheçam que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém.